Em grande evidência no país há mais de 40 anos, Rago, o mago do violão, continua dando seus shows, sempre requisitado e sempre com grande sucesso. Para falar sobre sua vida artística e sobre o lançamento de seu novo CD, Rago esteve no estúdio do Revista Cultural e deu-nos a entrevista que mostraremos a seguir. Introdutor do violão elétrico no cenário brasileiro, Rago e seu conjunto eram presença obrigatória em todos os grandes eventos populares do rádio e dos inícios da televisão no Brasil. Sempre pré-requisitado para acompanhar os grandes astros da época, constantemente se apresentava com Vicente Celestino, Francisco Alves, Carlos Galhardo, Orlando Silva e até o maior nome da música popular brasileira, Carmen Miranda, que recorda, com saudades, como uma moça simples, alegre e atenciosa com os seus acompanhantes. O sucesso constante de Rago explica-se pelo fato de o exímio violonista e inspirado compositor nunca haver parado no tempo, renovando seu repertório ao gosto de cada geração, sem deixar nunca o que de bom o passado nos legou. Tendo recentemente publicado um livro autobiográfico, A Caminhada de um Violão, está agora lançando mais um CD. É sobre esse lançamento que agora vamos conversar com Rago e ouvi-lo em algumas de suas grandes interpretações. Nós estamos aqui em nossos estúdios, nos estúdios da Revista Cultural, com um personagem que é a própria encarnação da história do rádio brasileiro. Quem é que não se lembra de Rago, o precursor do violão elétrico? Foi a primeira pessoa a usar violão elétrico aqui no Brasil. Rago, o mago do violão. Rago e seu conjunto, seu regional, que tomava parte em todos os grandes espetáculos do rádio e posteriormente da TV. Pois nada mais, nada menos que Rago está aqui conosco, no estúdio de Revista Cultural, para conversar com os nossos telespectadores, contar as suas últimas façanhas e mostrar um pouco daquela sua arte que encantou tantas gerações. Isso, muito obrigado. Eu agradeço esse convite, para mim muito precioso, em participar da Revista Cultural. Aliás, um nome maravilhoso, porque diz bem do trabalho que vocês fazem, principalmente na cultura. E estamos aqui para responder as suas perguntas e satisfazer também o desejo do telespectador que está nos vendo neste momento. Eu vou procurar interpretar, na medida do possível, a curiosidade do telespectador, que é a minha também. Mas, dependendo da faixa etária de cada um, né, o ponto de referência é diferente. Mas, Rago, eu gostaria que você contasse, porque justamente é um dos problemas do nosso país, é que o nosso país não tem muita memória. As pessoas se esquecem dos grandes nomes, não é? É verdade. E eu gostaria, então, que relembrando essa sua carreira, você nos desse assim, um apanhado de como foi o começo do rádio, o começo da televisão e com a sua participação. Contasse histórias a respeito. É interessante a sua pergunta, porque a falta de história ou criatividade na cultura, o esquecimento, essa coisa toda, eu acho que isso já vem desde outros tempos, devido ao excesso, talvez, de trabalho, de coisas também importantes e que, naturalmente, faz com que a gente
ou os grandes mentores da cultura esqueçam de coisas que deveriam ser postas. São importantes, né? Mas de qualquer maneira, deixa para lá. Eu comecei, viu, Pérez? Eu comecei em 1935, imagine, 1935, numa emissora em São Paulo, oficialmente. Eu digo assim, oficialmente, já ganhando um pouquinho de R$ 1.000, 10 mil reais, 20, 30, 50 mil reais, mas já era um profissionalismo, não é? Isso em 35. E de lá não parei nunca. Até hoje. Continuo trabalhando, embora fui aposentado também na área musical, né? É isso. Pois é, mas como é que era o rádio naquele tempo? O rádio era engraçado. Olha, as emissoras não, uma emissora, eu conhecia quando era garotão, me lembro bem da Rádio Educadora Paulista. Era uma emissora só que existia em São Paulo, cuja emissora, quando chegava 10 horas, depois foi esticando. 11 horas da noite já não tinha mais programação, encerrava as atividades da emissora. Morei um tempo em Campinas, onde também só existia uma emissora, a Rádio Educadora de Campinas, que também chegava até as 9 horas, 21 horas. 9 horas da noite, encerrava também suas programações, porque o seu diretor, o seu proprietário, dizia-me que o povo dormia muito cedo e ninguém ligava a rádio. E à medida que as coisas foram se modificando, né, hoje rádio e TV quase que trabalham 24 horas por dia. É isso. E quais foram os grandes nomes do rádio, da televisão, com quem você trabalhou? Olha, eu me orgulho muito em dizer que trabalhei com Almirante, que na época, na década, vamos dizer, de 40, de 50, era um baluarte, era uma inteligência, era um sabe-tudo de uma mentalidade muito grande. Eu ficava encantado com esse Almirante, que também gostava de cantar, gravou muita música bem tipicamente popular, mas que também dava muitas palestras, convidadas por universidades, e que eu acompanhava nessas palestras, porque ele mostrava os ritmos que iam aparecendo e outros que iam desaparecendo. Esse foi um. Mas aqui nós temos um livro que o Rago escreveu, Rago, A Longa Caminhada de um Violão. É uma autobiografia, né? Mas, como é a autobiografia de um artista, ela está cheia de referências a uma porção de artistas com quem ele trabalhou. Eu perguntei os artistas, mas ele só me falou do Almirante. Mas ele tem aqui, olha, ele tem aqui, na Ivelém, Carleda Lopes, aqui era tempo do palco ainda. Mas aqui nós temos o famoso Reginaldo Rago. A Carmen Miranda, você chegou a... Eu cheguei a trabalhar com a Carmen Miranda, imagine, olha que pergunta maravilhosa, eu talvez nem iria me lembrar. Carmen Miranda, logo no comecinho que eu comecei a trabalhar na Rádio Record de São Paulo, isso já em 1936. Olha o Orlando Silva aqui, né? Bom, então, a Carmen vinha fazer temporada em São Paulo e usava mais o conjunto regional, que então era comandada pelo Armando Neves, o Armandinho, um grande violonista, da qual eu fazia dupla com ele. Tinha o Zezinho, que depois recebeu o apelido de Zé Carioca nos Estados Unidos, né, e os outros elementos. Muito bem, a Rádio Record era então na Praça da República e se dava o luxo de dizer que o maior auditório do mundo era o da Rádio Record, porque o auditório era a Praça da República e a apresentação era na janela do prédio, onde ficava a Rádio Record. Então eu me lembro que a Carmen Miranda cantando assim na janela, a gente por trás assim, ao lado dela, acompanhando e coisa, era uma coisa maravilhosa. E depois, logo em seguida,
nesse ano em 36 ainda, comecei em 37, não, 37. Ela recebeu então um convite para os Estados Unidos. E eu fui chamado por ela, assim como o Zé Carioca, também, os dois. Já nós nem estávamos mais na Record, estávamos na Tupi, inaugurando a Tupi, já um contrato na Tupi. Isso rádio, né? Rádio. Não havia televisão. Televisão veio depois. Então, para não esticar muito a conversa, realmente trabalhei com muito orgulho, porque ela era uma menina, podia assim dizer, uma mocinha muito social, muito alegre, muito divertida, né? Eu gostei muito. O Vicente Celestino, você chegou a... O Vicente Celestino, eu viajei muito com o Vicente. Ah, é? Pelo interior, acompanhando nas principais cidades do nosso país, e São Paulo e coisa. Inclusive, na minha pasta, eu estou com um CD aí do Vicente, que ele gravou, uma das músicas, é O Despertar da Montanha, de Eduardo Souto. Esse meu CD que saiu agora, eu também gravei, O Despertar da Montanha, de Eduardo Souto. Bom, tem um livro que saiu agora, do Zusa Homem de Belo, que são 85 anos de música popular brasileira. Então fala de mim, fala de Nelson, fala do Chico, fala de todo mundo. E vim saber, depois é que eu vim saber que Eduardo Souto, ele já faleceu, é lógico. Se ele tivesse vivo hoje estaria com 110 anos, por aí, 105, sei lá. Mas ele nasceu em São Vicente. Ele nasceu em São Vicente e com 6 anos de idade já era um gêniozinho tocando piano. E a família deslocou-se então para o Rio. E no Rio de Janeiro, 2 anos depois, aí já com 8 anos, já as primeiras músicas editadas. E foi um gênio. Não só o Despertar da Montanha, como centenas de músicas que ele compôs. E, no entanto, a cultura de São Vicente esqueceu um nome internacional que poderia projetar, como projetaram Antônio Carlos Jobim, naquele largo ali, na praça de lazer da Biquinha, ali do Gonzaguinha, da praia ali, com o nome merecidamente, Antônio Carlos Jobim, grande, e além de amigo que foi, grande compositor, sem dúvida. Mas Eduardo Souto, como representante que nasceu genuíno, representante genuíno de São Vicente, porque eles falam tanto e continuam falando, aqui nasceu o Brasil. Bom, tá aí uma lembrança. Tá aí uma lembrança lançada através do nosso programa, né? Exatamente. Para que as autoridades vicentinas se entusiasmem. Sempre é tempo de corrigir o esquecimento, né? E eu gosto muito, Pérez, você sabe disso, eu gosto muito do Márcio França, o prefeito, que é um rapaz, um moço que está levando a cultura para cima e embelezando aquilo que São Vicente sempre pretendeu ter, né? Um rapaz trabalhador. Mas vamos pegar os seus assessores de cultura, essa coisa, porque eu estou reunindo todo esse material para depois falar com o diretor de cultura, lá do Departamento de Cultura de São Vicente. Esperamos que... Eu estou falando bem, trabalhando, porque como eu tenho... Agora sou obrigado a dizer... Eu tenho um apartamento na Biquinha, por isso que eu estou sempre... Muita gente pensa até que eu sou santista. Não, eu subo e desço. Adoro Santos, adoro toda a Baixada. E meu apartamento em São Vicente, me prezo também por um pedaço de terra que eu habito também. Pois é. É isso. Bem, Rago, vamos fazer uma pequena parada agora e já voltamos no próximo bloco.